Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pulquéria Leôncio e eu vou apresentar a tarefa 1 da disciplina de telemedicina. Bom, a gente sabe que as tecnologias elas estão em constante atualização, em constante movimento, e para que existam novos formatos de atendimento, isso é necessário, e para que isso também possa facilitar o dia a dia de todas as pessoas. Quando a gente conversa sobre telemedicina, o que a gente vê são especialistas compartilhando conhecimento e estimulando novas conversas sobre saúde, porque a verdade é que a saúde ela não pode esperar. A gente vive um momento de forte presença do mundo digital no nosso cotidiano. A gente pode ver a presença disso quando a gente estuda, trabalha, quando a gente faz compras, ou ainda quando a gente tem que estar em contato com outras pessoas pela internet, via computador ou celular. Bom, o fantástico progresso tecnológico da eletrônica, da informática nas últimas décadas, ele também afetou todos os setores da sociedade, inclusive a medicina. O casamento entre os computadores e a telecomunicação fez surgir, a partir da década de 70, muitas aplicações interessantes, e como, por exemplo, a gente tem a telemedicina. A telemedicina ela tem sido vista como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios dos sistemas de saúde universais. Bom, vou conversar agora um pouco a respeito da história da telemedicina. O primeiro relato do uso da telemedicina ocorreu na Idade Média, na Europa, durante as pragas que assolaram aquele continente. Por conta do elevado risco de contaminação, a história relata que um médico isolou-se na margem oposta do rio que banhava o seu povoado, e de lá ele se comunicava verbalmente com um agente comunitário que ficava em loco e auxiliava a população. O agente descrevia os sintomas e a evolução da doença, o médico recebia esses dados e devolvia a esse agente a orientação a respeito da conduta que deveria ser tomada. Bom, em 1950, no final de 1950, os sistemas de circuito fechado de televisão eles foram usados para proporcionar serviços de saúde mental, através de consultas entre médicos de um hospital universitário em Norfolk e especialistas de um centro universitário psiquiátrico em Nebraska. E ainda foi possível que houvesse uma interação entre esses médicos de Nebraska com os pacientes daquele hospital universitário de Norfolk. O primeiro sistema completo e interativo de telemedicina, com provedores de saúde, médicos e não médicos, foi instalado em Boston em 1967. Esse sistema fechado de televisão, ele era utilizado para avaliação de saúde de viajantes que estavam no aeroporto de Logan, Aeroporto Internacional de Logan. Essa avaliação era realizada por médicos do Hospital Geral de Massachusetts, que são distantes mais ou menos 50 quilômetros. Bom, continuando a história da telemedicina, em 1969, o homem chegou à Lua, e a telemedicina ela ajudou a garantir a assistência à saúde dos astronautas em órbita, por meio de envios de seus sinais fisiológicos, eletrocardiograma, pressão arterial, temperatura, ritmo respiratório, para que os centros espaciais na Terra, a milhares de quilômetros de distância, eles poderiam ser monitorados pelos médicos da NASA. O programa de voos espaciais, ele impulsionou o desenvolvimento de sofisticadas tecnologias, como, por exemplo, a telemetria biomédica, sensores remotos e a comunicação espacial. Bom, falando sobre a definição de telemedicina, como muitas tecnologias emergentes, não existe uma definição universalmente estabelecida. A OMS define como telemedicina a oferta de serviços ligados aos cuidados da saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Esses serviços são providos por profissionais da área da saúde, que usam tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações que são válidos para diagnóstico, prevenção, tratamento de doenças e a contínua educação dos provedores de cuidados da saúde. O objetivo primário da telemedicina é melhorar a saúde das pessoas e das comunidades. A telemedicina ela pode ser definida como o uso de meios de comunicação eletrônica, da transmissão de informações e dados médicos de um local para o outro, com o objetivo de estender serviços de saúde de centros especializados para regiões que não possuem assistência médica satisfatória.
Agora a gente vai falar um pouco sobre a legislação da telemedicina. Internacionalmente, a principal referência para a prática da telemedicina é a Associação Americana de Telemedicina, ou American Telemedicine Association. No Brasil, foi criado em 2002 o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, e foi emitida a Resolução 1643, que ela define e disciplina a prestação de serviços através da telemedicina. Antes de enfrentarmos a pandemia do coronavírus, a telemedicina ela era regida pela Resolução 1643, de 2002, do Conselho Federal de Medicina, e que ainda hoje está em vigor. Nela, o CFM reconhece a modalidade de atendimento, mas apenas em casos emergenciais, ou ainda quando esse atendimento for solicitado pelo médico responsável, permitindo que o médico assistente emita laudos à distância e preste suporte diagnóstico terapêutico com a ajuda de recursos tecnológicos. No ano de 2019, começou uma série de notícias sobre a telemedicina no Brasil, e um dos primeiros capítulos dessa história aconteceu quando o Conselho Federal de Medicina divulgou a Resolução 2227, que definia, entre vários pontos, a relação médico-paciente presencial como premissa obrigatória, sendo o atendimento à distância possível somente após uma consulta presencial, e sendo o mesmo profissional, se ambos, médico e paciente, estivessem de acordo. Para a saúde, essa nova resolução ela mostrava um grande avanço nesse setor. Entretanto, essa resolução ela sofreu severas críticas, e em poucos dias o CFM voltou atrás e revogou a resolução. A medida aconteceu depois que os conselhos regionais consideraram o texto pouco claro e, sobretudo, um risco para a relação médico-paciente e para a qualidade do atendimento. E, além disso, algumas entidades do setor apontavam ainda que a falta de debate sobre a normatização, e isso levou o CRM a revogar essa resolução. De maneira pessoal, eu acredito que essa revogação ela pode ter sido um retrocesso, porque ela colocou os médicos brasileiros numa situação muito mais vulnerável, pela ausência de uma regulamentação em diversos aspectos tecnológicos nos serviços que são prestados pela telemedicina. Eu penso que pode ter faltado um pouco de conhecimento para aqueles que eram líderes responsáveis, né, pelos movimentos a favor da revogação, que podem ter espalhado, inclusive, informações sem bases técnicas nos meios de comunicação e nas redes sociais, o que pode ter causado um impacto negativo e gerado até insegurança em uma parcela da comunidade médica e na sociedade. Porém, no contexto, em março de 2020, no contexto da pandemia, isso levou o Conselho Federal de Medicina a encaminhar ao Ministério da Saúde o ofício 1756/2020, que realça o papel do CFM como uma autarquia federal, apoiadora das políticas públicas e de saúde e que disciplina a realização da telemedicina de modo restrito às práticas de teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Com a rápida propagação do Covid-19 no nosso território, o Ministério da Saúde publicou a portaria número 467, e essa portaria, ela traz uma interpretação mais abrangente sobre o tema. O documento, ele reconheceu a telemedicina para o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, de monitoramento e de diagnóstico. Recentemente, a Lei 13.989/2020 autorizou a telemedicina enquanto durar a pandemia do coronavírus. Nós vamos falar agora a respeito da importância que a telemedicina exerce. Bom, a telemedicina, ela vem sendo vista como uma ferramenta importante para o enfrentamento dos desafios contemporâneos nos sistemas de saúde universais, em uma realidade na qual a população se apresenta cada vez mais longeva e onde ocorrem mudanças nas características de saúde e doença, com particular prevalência das doenças crônicas. A telemedicina auxilia num atendimento com equidade, qualidade e menor custo. Com a assistência de recursos inteligentes,
e tecnologia de ponta, a telemedicina melhora significativamente os processos utilizados na área da saúde, já que ela reduz o tempo de operacionalização, os custos e, inclusive, os riscos. Continuando sobre a importância da telemedicina, a telemedicina ela elimina barreiras geográficas e amplia o acesso à medicina, tornando-o acessível em lugares que antes poderiam ser impossíveis. Para médicos, ela possibilita uma maior troca entre os especialistas de diferentes áreas e mais facilidade no aperfeiçoamento profissional. Por fim, com a descentralização e com a maior troca entre os profissionais de saúde, os tratamentos eles se tornam mais assertivos e com a qualidade das intervenções mais elevada. Bom, falando sobre a aplicabilidade da telemedicina nas nossas vidas, ela pode ser aplicada em diversas áreas da medicina, como dermatologia, cardiologia, emergência, patologia, psiquiatria e, inclusive, radiologia. Outras situações que são favoráveis ao emprego da telemedicina são associadas à localização dos recursos, como em áreas de difícil acesso, por exemplo, áreas rurais, prisões, lugares em que existe a presença de obstáculos geográficos, como ilhas, montanhas, geleiras e desertos, situações de guerra, situações em que ocorrem desastres naturais, estações espaciais. Outra aplicabilidade da telemedicina diz respeito à teleassistência. Um exemplo simples de teleassistência é o acompanhamento de pacientes à distância, através da monitoração e do aconselhamento por telefone. Essa abordagem ela tem sido muito utilizada e empregada com sucesso no manejo e na melhor aderência ao tratamento de pacientes que são portadores de diabetes mellitus, hipertensão arterial e arritmias cardíacas. Na teleassistência e no monitoramento cardíaco transtelefônico, muitas vezes o paciente ele utiliza um pequeno aparelho eletrônico chamado cardiobip, e esse aparelho ele envia sinais sonoros por telefone que são codificados em um traçado eletrocardiográfico na central de atendimento e são prontamente analisados por um médico que vai estar de plantão. Ainda sobre a aplicabilidade da telemedicina, a gente pode conversar a respeito da teleeducação. Os recursos da teleeducação, eles são utilizados para a educação médica continuada, através de teleconferências e tutoriais. O aprendizado baseado em problemas é um método educacional que utiliza casos clínicos como contexto para estimular os alunos a desenvolverem tanto habilidades na solução de problemas como na aquisição de conhecimentos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como funciona a telemedicina. Para o atendimento por teleconsulta, médico e paciente estão distantes, não estão no mesmo lugar e utilizam uma plataforma de telemedicina para a realização do ato médico. No horário marcado, depois do paciente já ter sido informado, já ter aceito o formato do atendimento, o paciente entra na sala virtual e o médico usa o prontuário eletrônico da plataforma de telemedicina, que possui internamente uma ferramenta de videoconferência para ver e ouvir o paciente. Depois que o médico conclui o atendimento remoto, ele assina um prontuário eletrônico, ele solicita exames, faz prescrições digitais e envia para o seu paciente diretamente por e-mail ou SMS. Caso o médico ou o paciente não se sintam confortáveis, não tenham segurança nesse atendimento, eles podem encerrar a teleconsulta e marcar um atendimento presencial. Falando agora sobre as vantagens da telemedicina, uma das vantagens da telemedicina é a aproximação de médico e paciente, garantindo um acolhimento à saúde onde e quando for necessário. Outra vantagem é o atendimento à distância. As comunidades que precisam, mas não têm acesso ao médico, principalmente a gente pode ver isso no atendimento a especialistas, muitas áreas são deficientes em especialistas e a telemedicina permite o acesso a essas especialidades. Acessibilidade a uma grande parte da população, maior agilidade nos atendimentos, já que existe uma sistematização dos processos por meio de softwares de saúde online e uma ampliação na agenda clínica dos especialistas.
Agora, falando sobre algumas limitações que a telemedicina também apresenta, existe a necessidade de um treinamento adicional. Não é uma formação que a gente adquire tão comumente durante a faculdade. Requisitos adicionais são necessários e isso pode implicar em uma requalificação do profissional, uma necessidade de requalificação do profissional. Muitas vezes a telemedicina ela pode reduzir a continuidade de um atendimento, já que muitas vezes ela facilita que os pacientes mudem continuamente de médicos. A telemedicina apresenta também como uma limitação a necessidade de um investimento numa plataforma de telemedicina. Muitas vezes é necessário um planejamento financeiro para que isso aconteça. E eu acredito que a maior limitação da telemedicina seja a impossibilidade da realização de um exame físico, que muitas vezes faz diferença no diagnóstico daquele paciente ou, inclusive, na determinação de um tratamento. Bom, discutindo um pouco mais a respeito da telemedicina, eu acredito que a grande vantagem que a telemedicina apresenta para nós é que ela, sem dúvida nenhuma, ela transforma radicalmente a distribuição da educação e saúde, da prática da medicina, simplesmente porque ela elimina o fator distância. É importante a gente destacar que o contato presencial médico-paciente é de extrema importância e não vai desaparecer a despeito da telemedicina. Contudo, a gente tem que ressaltar que em casos selecionados, como em populações isoladas, a telemedicina ela se apresenta às vezes como a única solução. Em países como o Brasil, que agrega dimensões continentais e tem uma dimensão territorial muito grande, uma distribuição um pouco uniforme dos serviços de saúde, muitas vezes a telemedicina ela é a solução que a gente estava procurando para os problemas de saúde do nosso país, alguns deles, né? Bom, concluindo essa apresentação sobre a telemedicina, eu acredito que a telemedicina apresenta possibilidades consideráveis, né? E o que a gente tem que levar em consideração é que a gente considera ela uma tecnologia que está em fase de desenvolvimento, como a gente poderia interpretar como eram os computadores no início, né? Todo mundo sabe que é uma tecnologia que deve ser utilizada, mas poucas pessoas estão realmente seguras sobre o que vão fazer com essa tecnologia que está sendo disponibilizada para nós. A gente tem lido, principalmente nesse contexto de pandemia, que os próximos 2 anos vai haver um crescimento importante na quantidade de serviços de telehome care, né, de monitoramento e avaliação de pacientes em suas próprias residências. Se por um lado falta treinamento, né, para que os médicos conheçam e façam bom uso dos métodos e possibilidades que a telemedicina nos oferece, por outro lado é importante também conscientizar a sociedade, que precisa de conhecimentos básicos e da importância que a telemedicina representa para todos nós. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a oportunidade de apresentar essa aula, e eu desejo a todos um bom dia. Obrigada.